Boa noite, está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você que está em São Vicente e Praia Grande, também nos assiste pelo canal 18 no sistema analógico. E nunca esqueço de você que está na internet, também nos assistindo ao vivo pelo www.tvconsantos.com. Mande sua pergunta, seus comentários aqui para os nossos convidados e amigos. Nessa noite de quinta-feira, dia 10 de abril, comece a ligar 30142341, 30142341. Vocês sabem, eu gosto muito que vocês liguem, vocês telespectadores é que fazem sempre o nosso programa com a sua audiência, com as suas perguntas, com as provocações de sempre. E nessa noite tenho aqui amigos ilustres. Conheci aqui uma que com certeza será uma grande amiga, Ana Lúcia Leite Félix, ela que é presidente do grupo Acolhe Autismo de Santos. Ana Lúcia, um grande prazer tê-la aqui. Uma boa noite a você. Boa noite a todos. Para nós é uma grande honra poder dar voz ao autismo. Estava aqui conversando com a Ana Lúcia antes do início do programa. Vocês vão ver uma pessoa maravilhosa e vocês vão aprender muito sobre a questão do autismo. E também já quero lembrar que está aqui conosco Carlos Alberto. Boa noite, Carlos Alberto, que é filho aqui da Ana Lúcia. Depois vou tentar ver se eu coloco você no ar, viu, produção? Depois vamos ver se a gente... Eu sei que vocês estão querendo me matar, né? Porque tem que mexer nas câmeras. Estão fazendo assim. Mas depois vamos ver se colocamos o Carlos Alberto aí ao vivo no nosso programa. E para dividir essa mesa tão democrática, temos aqui o nosso comentarista, nosso amigo, advogado Rafael Vitacosta. Rafael, prazer, porque é a primeira vez que fazemos o programa juntos. É um grande prazer, uma boa noite a você. Boa noite, Manuel. Boa noite aos telespectadores da TV Com. O prazer é todo meu, pela primeira vez com você, dividir a mesa com você, com a dona Ana Lúcia. De antemão, parabéns pelo vosso trabalho e que nós possamos caminhar para um programa democrático, como você falou, e com a participação dos telespectadores. Boa noite. Boa noite. Ana Lúcia, eu acho que foi faz uns 10 dias atrás, até eu tive a oportunidade e o prazer de fazer um comunicado, né, fazer aqui o anúncio da Semana Azul, que era o Dia Azul e virou a Semana Azul, que é a Semana do Autismo aqui na nossa cidade. Né? Foi dia 2 de abril, né, até eu gostaria que você falasse, foi instituído pela ONU, né, o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, e vocês que trouxeram aqui para a nossa cidade, né, essa questão do autismo. Gostaria de que você explicasse para nós, né, para os telespectadores, como surgiu o grupo Acolhe Autismo de Santos e como que foi essa evolução, né, que vocês estavam conversando comigo. Ano passado foi o Dia Azul. Isso. E esse ano teve essa programação maravilhosa aqui na nossa cidade. Foi. Nós começamos, assim, humildemente, éramos 5 mães que, pelo Facebook, resolvemos fazer alguma coisa pelo 2 de abril, que é um dia não de celebração, não se comemora nada, mas é de conscientização, no sentido de levar informação, que ainda é muito precária. Né? Muita gente ignora o que é o autismo e, por conta disso, vem os preconceitos, né, de aceitar nossos filhos em várias situações, porque eles não têm defeitos físicos, né? A síndrome não causa. Raros são os que têm algum acometimento junto do autismo. Então, passam por mal-criados, mal-educados, mimados, birrentos, e a mãe é que se constrange, né? Porque... E demora um certo tempo para que se aperceba da síndrome, né? Existe um ciclo para até chegar no diagnóstico, e muitos pais acabam não percebendo, né? Essa é uma grande crítica que a gente ouve. Eu não percebi, eu sou professora, né? Tive formação, tudo, mas a gente não estuda isso. Inclusive, nem na faculdade de medicina é tão estudado. Uma médica chegou a falar para nós que teve uma aula ou 2 a respeito. Então, isso eu acho muito grave. Por isso que a gente se empenha bastante, porque nós passamos por vários médicos, o pediatra foram 8. E assim, não se falava, alguns até desconfiaram, mas não abriam para mim, né? E eu não imaginava.
Mas, assim, o meu é meio atípico, ele não tem, não é o clássico. O autista clássico, ele tem aquelas características de livro, como a gente fala, né? Tá. Que não olha nos olhos, que balança, que precisa girar as coisas, se interessa por coisas que se movimentam. Mas não são todos, assim, existe um espectro, na verdade, né? Hoje, ninguém mais, pelo DSM-5, nomenclatura é TEA, transtorno do espectro autista. Por isso, porque tem os Asperger, que são os ditos mais tranquilos, né, inteligentes, ou melhores no espectro, não sei bem que seria esse termo. Mas a maioria das pessoas, quando começam a conhecer, acham que o Asperger é o autista melhorzinho. E o clássico seria o mais severo, que é o mesmo mais severo. E tem os não verbais, tem os verbais. Mesmo os verbais têm uma série de problemas com a comunicação, porque o autismo ele afeta a pessoa em 3 áreas. A da comunicação, da interação social e do comportamento, que a gente fala muito nessa parte do comportamento porque está ligado à interação social, que eles não aprendem as regras sociais com facilidade, né? Então, para ele dizer um bom dia ou boa tarde não faz diferença nenhuma. Às vezes meu filho levanta e já desce com alguma coisa na cabeça mas quem que tirou aquilo daquele lugar? Quer dizer, não deu nem bom dia para você. Não existe na cabeça dele esses padrões sociais. É muito difícil inserir, né? E a criança e ele é verbal, né? Mas mesmo assim com muita dificuldade de linguagem. Então a comunicação tem que ser trabalhada com os verbais, com os não verbais, de alguma forma. Porque a primeira coisa que a gente precisa é saber se comunicar, pedir alguma coisa, de alguma forma. E não chorar na frente de uma geladeira, por exemplo, e você sem saber o que a criança quer. Não aponta, entendeu? Então, são coisas que você tem que ensinar, que outras crianças naturalmente aprendem por imitação. E quantos profissionais hoje seria preciso para melhorar essa questão, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, existe a necessidade de uma equipe multidisciplinar, mas cada um é um, né? Então, às vezes a necessidade de um é maior para um lado do que para o outro. Não há necessidade de você intervir em todas as áreas de uma vez, né? Você vê a prioridade, se é a fono, se é a psicóloga, mas basicamente eu acredito que teria que ser um psiquiatra infantil. Sim. Não digo nem o neuro, porque o neuro, uma vez um neuro falou isso para mim, o neuro vê a neurologia do caso, ou seja, algo que seja palpável, se há alguma lesão, se há alguma coisa junto do autismo. E o autismo não tem lesão, não tem nada que você detecte num exame de imagem ou um eletro, né? Mas às vezes há casos de epilepsia junto, né? Convulsões são comuns, então cada um é de um jeito, então não dá para eu dizer, olha, tem que passar por tudo isso, mas a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar que saiba o que é e como tratar, que isso é o mais difícil. Né? Eu fiz para a senhora esse questionamento inicial da dificuldade que as pessoas têm às vezes de se verificar aonde está a doença, né, ou a síndrome Por quê? Eu tive uma experiência, eu tive um amigo que tinha um filho e ele tinha uma dificuldade extrema de aceitar isso. Então, o pai e a mãe acabaram que só quando outros amigos e parentes, lá já com a pessoa com 16, o rapaz com 16 ou 17 anos, é que eles de fato aceitaram e começaram a trabalhar isso. Eles fugiram disso durante muito tempo. Então, eu perguntei isso para a senhora porque o que eu acho mais importante sobre o assunto é que as pessoas, primeiro, saibam identificar. Não me parece fácil, pelo menos eu não sou conhecedor profundo da questão, não me parece fácil. E, em segundo momento, conseguir aceitar isso, né, de uma forma natural, né? E ficar claro que existe, né, um acompanhamento tem e que o mais importante é essa definição. Isso é verdade. Então eu acho que o mais desculpa, Manuel, eu que não. Eu acho que até a senhora tem uma informação técnica que talvez nem seja necessário que as mães e os pais de pessoas portadoras não precisa ter tanta informação técnica como a senhora tem que ter para divulgar, mas eu acho que o importante é que as pessoas se conscientizem, e a campanha é excelente nesse sentido, que as pessoas se conscientizem, primeiro,
para conseguir definir quando isso ocorre, e segundo, para aceitar. Porque era muito complicado esse caso que eu citei, que assim, quanto mais as cedo... pessoas em volta se apercebiam, e os pais, óbvio, também sabiam, mas acabavam se escondendo, né, e fugindo dessa questão. Então, parabéns mais uma vez, Ana Lúcia. A campanha é muito importante. Era isso que eu ia falar, antes de passar para o senhor, é o preconceito dentro da família, sim, né? Eu acho que tem. isso é o pior preconceito. Tem muita mãe que fica sozinha, de casa, né? muito pai que vai embora, deixa a mãe sozinha. Nós temos o caso de um pai que ficou sozinho, mas há casos, a maioria, muitas mães, muitas. E é horrível você ficar sozinha com qualquer filho. Imagina com um filho especial. Né? Eu acho que para ele, eu acho que em função dessa criança, é o entorno que vai importar, não é só a criança. Você tem que se preocupar, que eu falei até ontem para alunos de pedagogia, você tem que se preocupar com o aluno, com a mãe, mas ver a situação da família. Às vezes a mãe está tão nervosa, está tão desestruturada por conta da família não aceitar, pressionar, jogar crítica, a culpa. Muito, e tentar esconder, que é o que eu citei. Agora, quando a mãe não aceita, é muito mais difícil. Você não faz tratamento nenhum. E no caso do autismo, quanto mais cedo a intervenção, mais qualidade de vida você vai garantir para aquela criança ou para aquela pessoa no futuro, entendeu? Não, só que eu vou fazer uma provocação. Se eu estiver falando besteira, você... Não é provocação não, com você. Que eu possa... Não é com você. Eu não costumo assistir a programação das 9 horas. Não é que eu não gosto de falar as emissoras. Eu ia fazer. Eu ia adentrar no assunto. Eu não cito emissora porque TV Com é TV Com. O resto é tudo pequeno. O negócio é TV Com é TV Com. E começou no passado, terminou esse ano, né? Uma programação das 9 que tinha uma artista, uma atriz na novela que fazia o papel de autista. Independente do trabalho da moça, se ela fez ou não um bom papel, como é que foi isso para vocês? Ajudou, não ajudou? Como é que foi isso, essa repercussão? Se eu puder complementar, claro, na verdade eu ia dizer isso. Eu ia adentrar o assunto e ia dizer que independentemente das críticas, e me parece que houveram muitas críticas das mães de autista contra, ou melhor, contra a atuação e da forma que se colocou. Mas eu ainda acho que mesmo com as críticas, o importante é que o assunto venha à tona e que a gente possa esclarecer. Eu também penso por esses dois lados. Primeiro a gente se sentiu assim muito feliz quando soube, vai entrar um autista na novela, tal. Todo mundo ficou naquela ansiedade. A primeira semana demorou não sei quantos dias para aparecer e deu a impressão que ia ser algum núcleo da novela realmente que fosse, né, fazer uma divulgação legal. Porém, não a atuação da menina, a atriz, não se pode questionar, ela segue o roteiro, né? Mas a gente falou que ele se perdeu. Ou ele se perdeu, como ele mesmo disse, o autor. Ele quis criar um conto de fadas. Foi dito isso, eu não entendi por quê. Porque, assim, informação não faltava para ele. O Rio de Janeiro tem grupos de pais bem organizados, até mais do que São Paulo. E uma produção desse porte também não pode se privar de informação. Né? Claro. Hoje então, a informação está aí. O que aconteceu? Tudo bem que não era o centro da novela, mas o que aconteceu? A partir do momento que colocaram a menina na esteira, teve uma das mães que escutou, olha, compra uma esteira para o seu filho, de repente ele vai melhorar. Não é por aí, tudo bem, a esteira é ótima, uma atividade física. Depois, quando foi chegando o fim da novela, ele quis avançar a evolução da menina. E realmente ela começou como um autista mais severo e de repente avançou muito. Que não vou dizer que não sou ninguém para dizer que não vai acontecer, mas não da forma como apareceu. Quer dizer, o público que desconhece ficou iludido, acredito eu, e nós brincando no Facebook, porque amanhã vai acabar o estoque de maçã, porque a partir da menina comer maçã, ela começou a falar, começou a entender, compreender todo mundo, quer dizer, foi uma piada, né? O relacionamento, eu não vou dizer que não seja possível. Há casos que tem. Eu tenho uma das moças que faz parte do grupo, ela é Asperger, né? E ela casou, ela é casada. Né? E ela disse para mim que nunca teve um diagnóstico escrito, um laudo, porque ela casou. E os médicos por quem ela passou... Eles entendem que eles acham que não tinha sociabilização suficiente para casar. Quer dizer,
é grave, porque para a ciência é muito novo tudo isso, né? Então não dá para dizer vai acontecer, não vai. Vamos investir, vamos tratar, vamos levar para frente. Um dia, quem sabe o que consegue, né? Mas, assim, em termos de novela, eu esperava que nós tivéssemos... tinha chance de ter um núcleo que trabalhasse aquilo, como já foi trabalhado outros temas muito legais, até que eu acho que alerta a sociedade, né? Mas eu acho que aí se perdeu um pouco. Mas também penso como você falou. É aquela coisa do mal ou bem, foi pra mídia e a gente discute e tá... Botou em pauta. Eu acho que o assunto está vindo e a gente tentando correr atrás do prejuízo, né? Mas... Ana Lúcia, já tem participação aqui dos nossos telespectadores. A Mirella, da Aparecida. Mirella, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Gostaria de saber sobre o sistema de inclusão do autismo aqui em Santos. A Mirella fazendo aí. Eu sou da rede pública de Cubatão, né? Na verdade, eu não sou daqui de Santos, mas pelo pouco que eu tenho visto, eles têm muito boa vontade. Né? O que acontece, a SEDUC nos recebeu muito bem, pediu desesperadamente que a gente fizesse uma parceria. Eu falei com todo prazer, desde que eu consiga, né, ajudá-los dentro do meu conhecimento que a gente tem. Mas eu trago pessoas, eu ponho em contato a rede para que ajude os professores, porque é como eu costumo falar, eu lido com os dois lados da inclusão. Eu sou mãe e sou professora, né? Azar ou sorte, eu posso falar dos dois lados, né? Eu posso atacar, posso defender. E sofri muito na sala de aula, porque a gente recebe alunos sem diagnóstico, você olha para aquilo, o olhar do professor é diferente da mãe, porque você tem um universo muito diversificado, né, com 30 alunos. 40. As pessoas se diferenciam por alguns detalhes e às vezes esses detalhes se destacam e você acaba se apercebendo. E né? Aqui na rede pública eu ouço as mães, né, que se questionam, ai, meu filho não tem auxiliar, ai, porque agora não tem mais, tinha... Só que agora eu estou ouvindo o lado da SEDUC, né? O pessoal da educação especial, assim, super empenhado, e eles estão com necessidade de material humano. Não há condição de suprir a todos. Mas eu penso da seguinte forma, a criança, o autista, não precisa ficar 5 horas dentro da escola. Eu acho que não há necessidade de se ficar menos tempo para poder dividir essa auxiliar com outras. Eu acho que vale a pena, se for de boa qualidade. E a criança não fica cansada, porque normalmente essas crianças frequentam no contraturno uma PAI ou outras terapias e eles ficam cansados, eletrizados, eles não cansam e caem dormindo, eles ficam agitadíssimos. Então, eu acho que eu prefiro que fique menos tempo na escola. Então, eu estava conversando isso com uma das professoras lá da SEDUC. Então, deve haver uma política, uma definição de política pública para caso a caso. Né? E assim, há Talvez crianças seja que o trabalho de uma AT, que no caso eles chamam de auxiliar, é tornar a criança independente, é perder o emprego dela, vamos dizer assim. Então, ela trabalhar em função daquela criança conseguir se inteirar, se engajar na sociedade ou na sala de aula e se tornar independente. Então, não precisa ser intensivamente. Há casos que precisam. E pode pôr em risco até a saúde física. Então, eu acho que se ficar 2, 3 horas na escola com aquela AT, ou auxiliar, que supra alguma coisa para ele, e depois ele vai para casa, não tem porquê não dá certo. Porque o importante é a qualidade, não a quantidade. E eles não aguentam a sala de aula há muito tempo. Eu sei porque eles têm hiperatividade muitas vezes, eles são inquietos, então precisam sair daquele ambiente do cadeirinha, porque está todo mundo cansado dessa escola, mas as crianças vão acabando suportando, mas os autistas não, eles não, muitas vezes não têm aquela resistência, e aí se tornam agitados e dão trabalho. Né, para a prefeitura, para o poder público em si, se fosse viável definir uma unidade, né, escolar, uma escola, e falar, olha, aqui nós vamos implantar essas políticas a ponto de se dar todo esse respaldo ao portador da síndrome e direcionar todas elas para essa escola. Você acaba direcionando a atenção numa unidade só e pode dar a essas crianças a atenção necessária que talvez não ocorresse nas outras. Não uma escola específica especial, mas especial. tivesse ali um grupo formado, né, talvez seja uma
Eu acho uma assim, sugestão, uma solução a para as professora escolas. que fica, o problema da parte burocrática, da contratação, você tem que, para ter cargo público, tem que ter vaga, né, para fazer um concurso público para essa, mas acho que um dia vão conseguir estruturar isso direito, porque essas pessoas precisam ser trabalhadas. Eu já soube de caso de uma auxiliar que beliscou a criança, e a criança fala. Eu acho que ela teve muita coragem, porque a menina fala pra caramba. Então, ela teve muita coragem de arriscar isso. Quando o autista não fala, você até pode, né, podia até dizer, ela deu uma cutucada, tal, mas a menina fala, chegou em casa, contou, a mãe se estressou com a escola. Aí começa a criar uma bola de neve, porque a escola também não sabe o que fazer e está cansada, a criança não para, enfim. A SEDUC não dá conta de tudo isso. Eu acho que precisa o preparo dessas ATs, dessas auxiliares. Isso precisa. Está faltando. Nós estamos falando da questão da rede municipal. E quando a gente transfere isso para particular, como é que é aí a questão da inclusão? A particular, assim, com os pequenos, as crianças, né, quando eles são pequenininhos, tem sido um pouco mais fácil. Porque talvez não deem tanto trabalho quanto o adolescente e a criança. Diagnóstico, às vezes não está com diagnóstico, então ninguém tem o preconceito, ninguém tem aquele medo, porque você chega na escola, não, a gente não tem pessoas preparadas, né? Não tem. Falei, mas eu também não estava preparada para receber meu filho. Né? Ninguém chegou para mim e falou, olha, vai estudar, porque vai chegar um aí que vai sacudir, porque foi meu terceiro filho, né? E muita mãe é o primeiro. Então, você não está preparada, e você vai fazer o quê? Vai deixar para lá? A professora acho que tem que pensar da mesma forma, só que ela não pode fazer sozinha. A gente fica muito fragilizada. Você tem que ter uma estrutura de apoio, porque a escola inteira precisa saber da necessidade daquela criança. Então, às vezes, você faz um trabalho na sala de aula com aquele aluno que é inclusivo, ele tem dificuldade de aceitação. Ele vai para lá fora, no ambiente da escola. E uma inspetora não sabe conversar, não sabe o que ele sente, se ele tem medo de alguma coisa, eles têm muito disso, né? Manias, medos e barulho, às vezes perturba, cores, sons, odores, então é muito complexa a coisa. Então hoje a rede particular não tem dado esse respaldo... Tem muita mãe que chega até nós com essa dificuldade para aceitação. Talvez isso, até se utilizem disso... eles se escondem atrás da falta de preparo e de estrutura para já não aceitar. E a mãe não tem coragem de botar na marra na escola, né? Tipo, não, a lei manda, eu quero ele aqui. Quem vai colocar um filho? Vai criar um preconceito dentro da escola, vai ser maltratado. A gente até não poderia, de repente, exigir que todas as escolas, assim como eu falei da municipal, não pode exigir que talvez as escolas particulares estejam preparados para isso, até porque deve demandar um custo, uma estrutura física e dedicação, de organograma toda. Dedicação mesmo. Mas o que não pode é que essas escolas se escondam atrás disso para evitar, né, Nós temos as crianças inclusivas. Tem uma mãe, amiga nossa... O poder público tem que se voltar também a isso, não só dar condição pública, mas se voltar a fazer uma política para evitar e não deixar que isso ocorra. Tem uma escola, Escada do Tempo, no Canal 4, e a professora faz parte do nosso grupo também, através da mãe, que ela tem gêmeos. E essa professora tinha uns 10 alunos na sala, porque geralmente essas escolinhas têm menos alunos, só que ela tinha 3 autistas, os gêmeos e mais um. E eles sabiam? Foram admitidos lá. Estavam lá, sabe? É uma pessoa maravilhosa, esteve lá na praça junto, a mãe gosta muito dela. Quer dizer, gente, deve ser 3 pequenininhos de 2, 3 anos que não falam, né? Com criança pequena você já tem dificuldade de interagir, que não sabe explicar, às vezes tem uma dor, mas imagina o autista, né? E ela, coitada, até levou na boa, sacudindo a poeira, disse, são só 10 alunos, mas ali podia valer por 30, né? Todo mundo fala que a quantidade, é pouco, mas muitas vezes é um trabalho estressante, né? Estafante. Lucy, com toda essa dificuldade de diagnóstico, a questão da inclusão, existe hoje uma estimativa de quantas crianças, jovens, adultos, na cidade, no estado, no Brasil, como é que é essa questão
de números? As estimativas, como eu falei para você, né, que a gente tem são lá de fora do Brasil. Então, estima-se que são 70 milhões no mundo, 2 milhões no Brasil, e eu soube na semana passada que seriam no estado de São Paulo 500 mil. Certo. Né? Agora, aqui na Baixada eu acho que não tem nenhuma... Essa estatística não existe. Não. Quem começou uma estatística, um trabalho, foi em Atibaia, foi o professor, o doutor Mercadante, que já é falecido, foi uma pena. Eles estavam começando em Atibaia um trabalho assim. Era um excelente médico. E com essa estimativa, com essa estatística, se nós tivéssemos isso em mãos, não seria mais fácil de propor, de repente, ações dentro das políticas públicas do município? Qual que é o tamanho de custo, de custo? Porque no futuro onera o Estado, né? Quem não cuidar deles agora, quem não ajudar, eu penso no futuro, para quem vão ficar essas crianças? Porque até mesmo a ideia, o que você falou, Rafael, de criar dentro de uma escola... Você cria um núcleo, né? Então, mas para quantos? Exatamente, precisa saber qual é a idade. Exatamente, precisa saber. Então, acho que esse processo de estatística... muitos estados e muitos municípios já incluem na sua rede, ou melhor, na cadeia da estrutura do Estado, secretarias de inclusão, né? Sim. E talvez seja uma ideia, né, para criar um departamento na prefeitura, existe. Ou melhor, para ampliar isso, né? Porque na prefeitura existe, eu não sei te falar exatamente como chama, mas nós conhecemos o Eduardo Ravazini, que é um rapaz, ele é cadeirante, ele PC, né, paralisia cerebral e com baixa visão. É um rapaz sensacional. Ele está na coordenadoria, tem um nome lá, eu não sei de cor. As coordenadorias na Prefeitura de Santos, elas funcionam como se fosse uma subsecretaria. Ele é fora de série. Nós conhecemos assim, sem querer, foi nessa correria toda e ele já se prontificou a nos ajudar, para a gente procurar por ele o que precisar, porque a gente tem conhecimento de terapeutas, palestrantes, para trazer, às vezes custam alguma coisa e a gente não tem. Nosso grupo não tem nenhuma verba. Não tem nada, eu falei dessas secretarias porque eu acho o seguinte, esse trabalho de divulgação, de conscientização deve ser feito, talvez, ou melhor, deve ser feito de forma mais veemente pelas ONGs, por grupos como o da senhora. E caberia ao poder público, a esses órgãos do poder público, esse tipo de estatística, de administrar isso, de como isso, né? Inserir isso. Por quê? Porque eu, como prefeitura, como Estado, eu sei onde está as minhas verbas, eu sei onde estão as minhas escolas, onde estão os meus professores. Então, essa é a parceria que deve ser feita entre o Estado e as ONGs, que às vezes se deturpam um pouco, né? Mas é assim que tem que trabalhar. Porque se o Estado faz essa parte dele, a gente não fica... ou melhor, grupos como o da senhora, ONGs como o da senhora, não se preocupam em fazer isso e vão fazer o que a outra parte, da outro lado da moeda, que é fazer a conscientização, né? Que é trazer essas mães que muitas vezes sofrem preconceito, para junto e trazer e fazer a coisa rodar, né? A roda girar, funcionar. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque a gente já ficou muito feliz com o pouco que conseguimos, né? Nos ouviram, que é muito difícil isso também, né? E através do Fundo Social de Solidariedade, descobrimos isso ano passado, que o caminho teria que ter sido por ali, uns 3 dias antes do Dia Azul do ano passado. Mesmo assim, ela conseguiu iluminar o peixe, da entrada da cidade, de azul. Foi só aquilo, porque nós não tivemos conhecimento que o caminho era aquele. Então, esse ano já foi bem diferente, né? E a dona Marinês, a mãe do prefeito, Paulo Alexandre, ela se sensibilizou demais quando eu falei que o diagnóstico do meu filho levou 8 anos e meio. É um absurdo. Então, o Brasil, ele tem lembro até hoje, atraso nesse tipo de porque médicos de questão não se preparam. Agora o negócio tem que correr atrás do prejuízo, né? Os pediatras podem identificar isso muitas vezes. Não digo que sejam todos. Pode ser que eu esteja falando uma besteira gigantesca.
Mas eu acho que um pediatra tem obrigação de se aperceber disso. Né? Pode ser que eu esteja falando besteira. Não, mas me parece, por verdade. óbvio, que um pediatra que vai acompanhar ali o seu filho desde o nascimento até a fase de pré-adolescência dele, poxa, tem o dever. Se o médico pediatra não conseguir fazer isso, não é a mãe que tem essa obrigação. Ou de repente a escola, né? Ó, Sim, às vezes parte da escola. Então, às vezes parte da professora. Mas eu só quis dizer que me parece um pouco óbvio que o médico, o pediatra, deveria ter antecipar as mães, né? É. Mas tem mãe que chega nos consultórios dos pediatras até falando, E será que não é? esconde um pouco. Não. A mãe chega até falando. Nós temos um caso que a gente sempre conta, eu já nem lembro mais de onde que foi, mas uma pediatra falou isso para uma mãe. A mãe chegou, doutora, uma médica, doutora, não tem nada de autismo, eu tenho lido e tal. Aí disse que a doutora examinou a criança, pesou, mediu, tá? Ela falou, não, problema de crescimento de altura não tem. Aí a mãe ficou parada, assim, quer dizer, autismo, é autismo com U, né? Não é autismo de altura. Eu vou dizer que eu vou custar acreditar um pouco nisso, porque mas foi relato de uma mãe, né? É o fim da linha, né? Tem pediatra que falou pra mim uma vez que eu não sabia dar comida pro meu filho. Um pediatra que foi indicado, foi acho que o 6º pediatra que eu fui indicado, porque ele trata até de adolescente, e o meu filho, a questão do meu filho era não comer, ele não aceitava nenhum alimento, bolacha, bala, qualquer coisa. Ele só tomava o leite da mamadeira, mucilon com mel e leite. Só. Se eu pusesse alguma coisa batida na mamadeira, ele percebia e ele não ingeria mais. Ele largava a mamadeira rapidinho. Desde bebê, ele nem sentava, isso já começou. Então, por conta disso é que eu andava de médico em médico, né? E teve esse médico que falou assim para mim, que eu não sabia dar comida para meu filho. E nessa consulta minha mãe estava comigo, ainda bem, porque eu fiquei travada, não respondi nada, hoje eu responderia. E a minha mãe falou, olha, se fosse o primeiro filho dela, a senhora até podia dizer isso. Ou, se ela não tivesse uma mãe, também o senhor poderia dizer isso. Ou, se ela não fosse professora de educação infantil, o senhor também poderia dizer isso. Mas uma pessoa como ela não saber dar comida, então, é complicado. Por isso que precisa de política de inclusão. E isso passa por isso também. Nós temos que fazer, desculpa, Rafael, nós vamos fazer um pequeno break. Nós temos aqui, muita participação de vocês. Na volta do break, eu começo aqui com as perguntas e os comentários. Fique aí, é um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Olá, eu sou a Kátia Lopes e estou aqui para convidar você a viajar comigo pelo Universo Feminino, o novo programa da TV Com, que estreia na segunda-feira, dia 14 de abril, às 17 horas. O programa Universo Feminino é voltado à mulher e vamos falar sobre saúde, beleza, culinária, moda e muito mais, tudo voltado ao universo feminino. Então não se esqueça, você tem um encontro marcado comigo, dia 14 de abril, segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na TV Com. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de quinta-feira, dia 10 de abril de 2014, com as presenças da Ana Lúcia Félix e também do Rafael Vita Costa. E como eu prometi, né, voltando do intervalo, vou passar aqui para as perguntas e os comentários de vocês, telespectadores. O Cosme, da Areia Branca. Cosme, um grande abraço, obrigado pela sua participação. As pessoas com Down e autismo são pessoas iluminadas, carinhosas e inteligentes. Várias famílias com pessoas especiais transformaram suas vidas virando pessoas melhores. Verdade. Não é, verdade, Rafael? É isso mesmo? Eu concordo em gênero número grau com o Cosme, já mandando um abraço para ele, que é nosso participante fiel, ativo, né? fiel. E as palavras são essas mesmo, não tem mais o que acrescentar. Ana Lúcia, isso mesmo? Você conhece muitas famílias que realmente os filhos transformaram suas vidas? A maioria das mães costuma falar isso, tanto é que chamam as crianças de anjos, né? Anjos azuis. E apesar de toda a situação de terror que às vezes a gente passa, que tem cada hora é uma que está lá embaixo, está em depressão. Eu mesma ano passado tive um ano assim muito difícil para mim, porque você fica muito suscetível a muita coisa, né? Uma família, são 3 filhos, cada um tem uma questão, os outros são mais velhos, então, e ele é intenso, não tem aquela coisa assim, todo mundo chega na idade da adolescência, né? Os filhos vai descansar, vai namorar, vai sair, não, a gente não tem isso, a gente tem a intensidade da coisa. E aí à frente desse grupo também, eu me sinto, às vezes, não é sugada, mas eu sinto que eu preciso transmitir energia, trocar energia. E quando a gente tem nossas reuniões que inclusive é no Instituto Neomama, porque nós somos sem teto, né, ainda, e a Gilze lá do Instituto Neomama nos ofereceu a casa, né, então a gente utiliza o espaço, a gente sempre agradece a ela em todos os momentos. E sempre que ocorrem nossos encontros, o pessoal sai diferente, todo mundo comenta, né? As mães falam, eu não ia vir, mas eu acabei vindo e saí melhor do que eu estava, porque acho que existe mesmo um elo de energia positiva, né? Eu acho que são mães, não digo que nós somos diferentes, somos melhores, não, mas são mães realmente especiais, porque tem mãe que talvez não aguentasse a situação, né? Muitas vezes, ou
não sei, tem outro tipo de missão, como eu falo, às vezes é uma missão que a gente tem. Eu falei, estou me aposentando agora, mas eu não vou me aposentar nunca do autismo, né? Então... E talvez, dona Ana Lúcia, se a senhora me permite, esse seja a parte mais bonita do seu trabalho. Então eu queria lhe parabenizar mais uma vez, porque cuidar das pessoas é muito mais importante, na maioria das vezes, do que as questões técnicas e políticas, enfim. Esse foi o nosso objetivo mesmo. Parabéns, porque cuidar das pessoas e ajudar as pessoas é a coisa mais bonita que a gente pode fazer. E é difícil, né? E é muito difícil. A mãe às vezes ouve do médico, às vezes, a forma mais absurda o diagnóstico. Teve médico de falar, olha, você tem 5 minutos para chorar, sabe? Gente, eu acho que é uma desumanidade. E a ideia é o acolhe mesmo, né? Por isso que o nome do grupo é Acolhe Autismo, porque a gente não tem tratamentos ainda, mas eu tenho fé que um dia nós vamos conseguir de algum lado, mas a gente pelo menos cuida do lado que ninguém está cuidando, que é esse lado que fica sempre fragilizado, né? Precisa ser energizado. O André da Ponta da Praia. André, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Eu gostaria de saber se existem palestras e workshops para auxiliar nós, pais de autistas. Tem, nosso grupo, um dos objetivos é esse, né? Eu conheci muita gente boa por aí, em São Paulo, tem umas moças, umas amigas maravilhosas, um grupo de mães, que é pelo Yahoo, né? A gente fazia... Agora até no WhatsApp, o negócio tá doido, né? Elas estão malucas. Comunicação não falta. Não falta. Eu fico doida só lendo, não consigo nem conversar com elas, mas foi lá que eu encontrei o diagnóstico até do meu filho. Quando eu fui ter um laudo, eu já sabia o que era. E essas pessoas são mães e que trazem muito ensinamento. Então a gente traz para o grupo, sempre que eu posso. Elas vêm, Marie Dorion, Marilei, Gislaine Bueno... Penélope foi uma mãe que largou a advocacia, fez psicopedagogia e alfabetizou a própria filha e hoje é uma excelente psicopedagoga, maravilhosa, trabalha muito bem com os pequenos e são gente que vive, né? São pessoas que vivem aquilo, mexem na massa, então podem falar com propriedade. E até um terapeuta dos Estados Unidos a gente já conseguiu trazer, a Marie Dorion costuma trazê-lo para São Paulo e esse ano nós vamos trazer de novo, em junho. Nós estamos tentando patrocínio para custar o menos possível para as pessoas, para qualquer mãe e pai poder participar, porque ele é maravilhoso, ele dá umas ideias muito difíceis da pessoa. Fica a dica para as empresas, então, que quiserem ajudar a causa, né? Acho que é muito legal, vale a pena, ele é maravilhoso. A gente queria o Eric aqui direto. Porque eu acho que ele trabalha a base do emocional, né? E ninguém descobriu isso ainda. Tem muito terapeuta que acha que o livro vai ensinar tudo. E eu acho que se você não souber ler aquela criança emocionalmente, descobrir quando ele está em pânico, ou quando é bem sutil. É muito difícil. Preparar a mãe é importante, preparar porque a mãe dá um respaldo. Sabe o que o filho está necessitando. Em casa, a mãe, né? pode trabalhar. A gente tem um trabalho que pode ser feito. Você tem que ter a postura, a mesma postura na escola, em casa, quer dizer, todo o entorno do autista, né? Não adianta cada um falar uma língua, a coisa complica. E o Valdomiro do José Menino. Valdomiro, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Os meios de comunicação são fundamentais para a democracia e igualdade social. Todos somos diferentes. Por que a comunicação não defende a igualdade social? Essa eu vou passar para você, Rafael. Talvez, isso é o que nós estamos tentando fazer aqui com esse programa, o intuito é esse. Talvez a comunicação seja um espelho de como o Brasil e especialmente as pessoas, o povo, tratem essas questões, né? Então a gente não pode atribuir isso aí somente para os órgãos de comunicação. É o que eu disse, os médicos talvez agem dessa forma, ou melhor, alguns médicos agem dessa forma, porque falta lá de trás toda uma política com relação a esse tipo de assunto, e isso acaba que viraliza no país inteiro, e os meios de comunicação só se espelham nisso, né? Mas ele está certo, a gente deve falar, sempre que possível a gente deve tocar nesses assuntos. Eu acho que não só nos meios de comunicação, mas nas empresas
todos eles deviam ter uma janela para esse tipo de assunto, não só seja para discutir, seja para angariar quem possa ajudar, porque o importante nesses grupos são que pessoas, muitas vezes, que não... As empresas vão auxiliar com dinheiro, mas o advogado vai auxiliar lá para ajudar numa questão de documentação, o médico vai ajudar fazendo uma palestra, o psicólogo uma palestra voltada ao assunto dele, e as pessoas ajudarem as pessoas. Então, não são os meios de comunicação social. Eu concordo com o que ele falou, mas eu acho que isso é só um espelho de como a gente age com relação a esses assuntos. Bem, Filete, um grande abraço, obrigado por participar. Como sempre, aqui nosso companheiro, também apresentador do TV Com Debate. Gostaria de parabenizar o programa e ao tema de hoje. A professora Ana e os meus amigos Rafael e Manuel. Obrigado, Filete. Abraço, Filete. Quando fui a um congresso em Barcelona, escutei alguns médicos veterinários europeus que lá existe uma escola para os autistas, onde a proposta é estudar com melhor aptidão de cada um deles. Sabemos que são muito inteligentes e com estudo, carinho e atenção conseguimos decifrá-los. Com certeza eles ajudarão muito socialmente. O Filete falando da questão foi aquilo europeia, que eu disse, né? É isso aí que a gente precisa. Agrupar as pessoas, união de forças, né? Para que se estude o assunto e não aconteça essa coisa de berço, para que os médicos saibam como agir, as mães, os parentes, os amigos. É isso aí. É o país de primeiro mundo que nos ensina aí o que deve ser feito. Não, isso é uma curiosidade. Por que é o Dia Azul? Porque o índice maior do autismo é em meninos. Então, não sei se, com certeza, de 1 a 4, de 1 a 5 crianças, né, ou pessoas são do sexo masculino, por isso que instituiu o Dia Azul, a cor azul é utilizada como símbolo, né? E claro que já é difícil, vou fazer uma pergunta, claro que já é difícil fazer um diagnóstico, mas se teria um porquê de mais meninos do que meninas? Não, inclusive assim, é uma síndrome porque ainda não tem cura, né? Não tem exames que detectem o autismo, aliás, existe nos Estados Unidos, mas custa $100 mil só para você saber que é autista ou não. Ou seja, é inviável, né? Não tem necessidade, ainda não é inviável. Mas não existe exame de imagem nenhum, não detecta, porque o que a gente faz de exames, que os médicos normalmente pedem, é para descartar outras síndromes ou outras doenças que possam ter comportamentos semelhantes ao autismo, então, e aí você detecta que não é autista. E para ser autismo tem que aparecer até os 3 anos de idade. Se não foi até os 3 anos, aqueles comportamentos, não é que a mãe não teve o diagnóstico até os 3 anos. Se ela não relata que até os 3 anos não teve alguma coisa relacionada ao autismo, não é considerado autismo. Então já passa para outro âmbito que eu já nem posso falar com propriedade, mas até esquizofrenia, né, tal, vai caminhando para outros lados. Por isso que eu acho que é muito importante um psiquiatra, não o neuro só. Certo. O psiquiatra, ele é o clínico geral da parte mental, né? Acho que tem mais propriedade para isso. E Uriel do Campo Grande, Uriel, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Uriel também sempre aqui participando ativamente do nosso programa. Gostaria de saber sobre o futuro profissional ou esportivo dos autistas. Ana Lúcia. A gente tem que investir neles. Porque você não pode dizer, esse aí nunca vai ser nada. Há pouco tempo, eu não sei se vocês viram, passou até pelo Facebook o vídeo da Katy Perry cantando com uma menina ao piano, uma garotinha. E foi um documentário feito lá nos Estados Unidos, existe um programa do 2 de abril para angariar fundos. O negócio é fenomenal lá, o negócio é bem grande. E ela foi participar junto com a Katy Perry, né? Ela adora essa cantora, ela é fascinada. E essa menina era terrível quando criança. Ela chorava, ela se descabelava, ela se jogava. Ela tinha um comportamento que você jamais ia dizer que aquela garotinha sentada ao piano, tocando bonitinho, era a mesma. E aí, através da música, porque é tudo em inglês, assim, eu não me lembro de muitos detalhes, mas é contada a vida dela, né? E através da música, do piano, foram encontrando um caminho.
né? Ela toca assim brilhantemente, foca o tempo todo, ela não olha nem para a cantora, muito legal, mas estava deveras emocionada quando acabou. Ela só abraçava e nem olhava a câmera, nada. Muito emocionante de ver. Então, você não pode descartar, subestimar um autista. Eles são muito inteligentes. O que eu considero assim, são muitas habilidades que nós temos, né? Andar é uma habilidade, falar é uma habilidade. Normalmente você desenvolve uma de cada vez. Quando o bebê está andando, começando a andar, ele para um pouco de falar, ou ele vai falar depois, ou vice-versa. E assim como ler, é uma habilidade de escrever. Há casos de crianças que aos 2, 3 anos começam a ler. É uma habilidade, às vezes é apenas aquilo que ele foi mais à frente. Depois a vida continua igual, né? Então não é que é porque leu cedo que é um superdotado. E o autista, ele tem umas habilidades, às vezes, para umas coisas e uma desabilidade para outras. Sim. Então, por exemplo, meu filho foi amarrar sapato com 12 anos. Tá. Né? Então, há uma deficiência de um lado, porém, pode ter uma habilidade por outro e tem os interesses que eles são focados, né? Geralmente eles têm um interesse fixo. Criança normalmente é dinossauro, coisa espacial, coisas bem, como a gente diz, às vezes, diferente dos outros, né? E não é modismo, eles não são de modismos, eles continuam, às vezes, com aquele foco, porque há um interesse muito grande por aquilo e eu falo até para os professores. Porque eles não recebem essa... eles não estão abertos para como é que fala? Para essas informações de fora que acabam influenciando muitas vezes na formação da... Eles não são influenciáveis nesse Pelo sentido, meio, né? tipo Pelo meio. televisão, né? Um brinquedo, não digo na idade já do meu, mas quando eles são pequenos, eu falava sempre para ele quando eu queria alguma coisa, eu vou te dar uma bicicleta, vou te dar... Não adianta. Ele não fazia porque eu ia dar uma coisa para ele. Tá. Ele não fazia porque ele não queria, não vou fazer. Não... Então eu achava assim, eles são muito transparentes, né? E muito verdadeiros nesse sentido, até demais. Porque os comentários às vezes são bem complicados. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria de mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Alessandro Balsi. Alessandro Balsi, um abraço para o meu amigo Alessandro Balsi, apresentador, né, do programa Bastidor. Sim. Também nosso comentarista, está sempre aqui. Ele está direto lá de São Vicente. Um grande abraço. Faz tempo que eu não o vejo, mas... de vez em quando eu encontro com o Balsi por aí. Balsi, está na hora de você voltar a fazer o programa aqui comigo, hein? Vamos lá. E agora eu gostaria de chamar aqui o Carlos Alberto. Carlos Alberto, vem aqui conosco. A sua mãe, para ver se a sua mãe para um pouco de falar, né, Carlos Alberto? Ela falou tanto de você que você precisa aparecer agora. Vem aqui, vem aqui desse lado aqui, ó. Vem aqui desse lado. Sem vergonha, que tu não é vergonhado. Que medalha é essa aqui que você tá? Conta para ele. Conta para mim essa medalha. Manda um abraço pro mestre Márcio, da capoeira. Você está deixando ele envergonhado, né? O Márcio vai gostar. Vai, Fadão, manda pelo menos um abraço para ele. Então fala, o que é essa medalha? Essa medalha, ele participou de um festival de capoeira ontem, né, na FEFES. E o mestre Márcio, que é o idealizador, né, é uma capoeira inclusiva nas escolas, ele vai inclusive no Instituto Evolução, que ele faz parte, frequenta, né, toda terça-feira, e aí ele convida as escolas a fazer parte dessas, uma comemoração, né, então foi o Colégio Ânglo, Atos, várias crianças, né, e aí eles receberam uma medalha, fazem a roda de capoeira. Até isso foi até a pergunta do próprio Uriel, né, falando da questão esportiva, então... Sim, tá, que eu não cheguei a falar da você gosta de fazer esporte? Não gosta? Olha, como é o mestre Márcio, ele vai ficar bravo com você depois, hein, Carlos Alberto? Não gosta, então, sua mãe que fica fazendo você fazer essas coisas? Tô falando mentira? Eu vou falar baixo aqui, é sua mãe que fica fazendo você. Caramba! Dona Ana Lúcia, tá me pondo na saia justa aí. Viu? Ela falou, o Carlos Alberto tá falando tudo o contrário aqui. Mentira? Não, é mãe. Olha você ali. Nós estamos ao vivo lá, você não pode falar isso da sua mãe aqui ao vivo, hein? Depois eu vou pegar no pé dela aqui. Posso pegar no pé dela? Não pode pegar? Então dá pra ele o presente. Então qual é esse presente? O que nós trouxemos pra ele? Deixa eu ver, olha aqui, um boné. Deixa eu ver, olha lá, vou colocar o boné aqui, produção. Vamos lá, colocar o boné aqui pra divulgar e a camisa. Né?
Mas o tio já sou meio... não tem jeito. Que legal. Aqui, ó. Essa aqui foi, então, a blusa, né? É, uma das camisetas. E tem os patrocinadores aqui. Conseguimos ajuda esse ano. Olha lá, a tia Milene, lá, minha esposa, falando que é pra ela. Não é não. Você deu pra mim. Tem tá pra aqui. ela também. Olha lá, Rodrimar, Transbrasa, Paco Reciclagem, Sesc, tem vários aqui. Desculpa não estar falando todos aqui, mas olha, os amigos foram muitos, e a Mirella foi uma grande parceira nossa, uma mãe maravilhosa. Eu quero mandar um beijo grande para ela, está se recuperando de uma cirurgia, né? Tá em casa torcendo. Ela falou: estou aqui na frente da TV já esperando, e ela foi uma pessoa fabulosa para conseguir esse patrocínio. Foi o anjo que Deus mandou esse ano. Que é essencial, né, Rafael? É essencial. Parabéns para as empresas que apoiam, que outras mais possam fazer a mesma coisa. Eu queria, mais uma vez, mesmo sendo insistente, parabenizar a senhora. A senhora é um exemplo de como utilizar as adversidades para ajudar as outras pessoas, que é o mais importante disso, eu repito. Parabéns. Obrigada. Não, e não só, nós estamos acabando, não só parabéns. Eu acho que em nome aqui da TV Com, claro, nós parabenizamos você. Você Obrigada, e todo esse grupo de amigos que vocês têm. E eu falo aqui, vocês são pessoas abençoadas. Porque além de esforço, além de tudo, isso precisa de amor. Né? Sim, com certeza. E é difícil hoje nós temos isso na sociedade. Que as pessoas dediquem um tempo do seu tempo para os outros. Então eu acho que o amor é o que falta hoje para toda a sociedade. E vocês têm muito disso para dar. Então, Ana Lúcia, eu gostaria de agradecer. Eu acho que eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu não sei se vai dar por causa... Você pode me dar um abraço? Por favor, pode me dar um abraço? Vou até levantar aqui, ó. Vou quebrar o protocolo aí. Vai dar? Vem cá. Vem cá. Vai lá, dá um abraço. Vai dar um abraço aqui no tio. Tem que abaixar? Abaixa. Abaixa. Pronto, pra ficar do tamanho dele. Roberto, o tio não é assim, não. Tá com a blusa, tá com o boné. Mas olha, eu quero ver você quando tiver o próximo, lá, a roda de capoeira, você vai me convidar. Que eu vou lá ver você. Mas não pode bater no tio. Não pode bater. Olha, você gosta de UFC? Não gosta muito de som? Nós vamos aqui fazer uma tô brincando. Então, Ana Lúcia, muito obrigado. Eu vou andar aqui, vou dar um abraço aqui também eu tô quebrando o protocolo aqui hoje, Ana Lúcia. Obrigado. Olha, você, deixa eu só, senão eu vou... Olha, parabéns para você, para todo mundo. Rafael. Muito obrigado. Eu não vou te abraçar, não. Eu também dispenso. O Filete vai ficar com mais ciúmes. O Filete é ciumento. Eu esqueci que ele tem muitos ciúmes de você. Sim, todo mundo que vem na bancada dele. Ele tem ciúmes. Então, olha, quer falar alguma coisa? Nada. Quer voltar lá pro sofazinho. Não, mas agora já acabou, você vai poder voltar para lá. Parabéns pela medalha, hein? Parabéns mesmo. Não. O tio não bebe. O tio não bebe, não fuma. Acho que por isso que eu vivo com problema. Assim, né? Mas sua mãe falou que você é terrível. Vou filmar em casa. Você tá muito quietinho. Então, tá ok. Terminou. Infelizmente, nós temos esse papo maravilhoso. Com certeza a Ana Lúcia vai voltar aqui conosco para continuar esse papo maravilhoso aqui sobre autismo. Quero deixar aqui meu grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E até amanhã com mais um TV Com Debate.